Bom dia, povo. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, Peroba. Não te falei bom dia, povo? Eu não escutei, não. Eu falei. Ah, Animado pro final de semana, Peroba? ficar em casa. Vai fazer nada de bom, não, final de semana? Talvez uns camarão. Comer uns camarão. Rico. Hum, não. Papai comprou pro churrasco. Sobrou um pouco. Churrasco de camarão? É, Nunca ouvi dizer. mas não fizeram churrasco no churrasco, não. Fritaram eles. Grelharam, então. Não fritaram. Eles desistiram. A ideia Ah, era tá. fazer um Não é churrasco. churrasco de camarão, né? Não, a ideia era fazer um churrasco e fazer um caldo de camarão. Eu esqueci qual é o nome do prato com camarão. Só Bocó. que eles chegaram. Isso. Só que chegaram muito tarde. Isso aí não ia dar tempo mais de fazer o caldo de camarão. Então eles pegaram um forninho que tinha perto, ligaram e fritaram o camarão lá. Certo? Tá ótimo. Camarão é gostoso também. É. Meninos, vamos lá. Olha só. Ontem nós falamos da anatomia vegetal. E hoje eu vou começar a falar, acho, não sei se vai dar para terminar, da histologia botânica, histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos. Lembrem que quando a gente fala em tecido, é uma união de células com a mesma função. São células que têm a mesma função, no caso do vegetal. E aí, antes de eu passar para os slides, quando a gente fala em célula vegetal, na planta, a principal célula que eu preciso que vocês entendam é essa aqui, ó. Meristema. De longe, é o mais preciso que vocês entendam. Meristema é a célula tronco ou totipotente ou indiferenciada do vegetal. Esse meristema ele vai poder ser primário, que é aquele que já está na semente. E secundário, que é aquele que é produzido pela planta. No ser humano, nós também temos células tronco. E o nome célula tronco vem do vegetal mesmo, do tronco vegetal. Por isso que o nome nossa também é tronco. Essas células, elas são com indução de hormônio capazes de formar qualquer tecido. Elas formam qualquer tecido. A partir do momento que você coloca hormônio em cima desse meristema, ele vai conseguir formar qualquer tecido vegetal. Qualquer coisa que eu queira, tá? Por isso que a gente chama ele de indiferenciado, porque o meristema em si ele não tem nenhuma célula específica. Alguma estrutura celular específica. Ok? Nenhuma. Para ele forma qualquer coisa. E aí, a semente ela já vem com os meristemas iniciais. Como nós falamos ontem na aula de anatomia, que quando a semente começa a brotar, a primeira estrutura que ela gera é a radícula. E essa radícula já é formada por células meristemáticas. Depois a planta passa a produzir. Aí depois a planta passa a produzir esses meristemas. E aí, sobre isso, tem duas coisas que eu preciso que vocês entendam. Primeiro, é o local onde o meristema existe.
Na planta, existem 3 locais, caralho, que planta feia. Existem 3 locais onde você tem o meristema. Na ponta da raiz, no ápice da raiz, na ponta do caule, ápice do caule, e nas laterais da planta, na gema lateral. Para que você tem meristema na ponta da raiz? Para fazer a planta crescer para baixo, que é o geotropismo positivo. Nós falamos até ontem. Para que tem no ápice do caule? Crescer Para cima. Para cima. Geotropismo negativo. Para que tem do lado? Para desenvolver galhos. Se eu pegar uma estipe, quem lembra o que é isso da aula de ontem? Não. Ninguém lembra da aula de ontem o que é estipe? São as palmeiras. Isso aí, Ana. É quem não tem gema lateral. É quem não tem galho. São as palmeiras. E aí o que vai acontecer? Que é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Quando um meristema desse não existe ou é tirado, os outros 2 se desenvolvem mais. Os outros 2 se desenvolvem mais. Então, no caso da estipe, eu não tenho a gema lateral, não tem meristemas do lado. Adivinha o que vai acontecer do ápice do caule? Vai crescer mais, vai ter Vai mais. crescer mais. Por que as palmeiras são as maiores árvores que a gente tem? Porque ela não tem galho. Aí, o que o povo inventou? O povo, você sabe como que é, né? A Ana tem na casa dela uma cadeira, um pé de bonsai, sei lá o que a Ana tem na casa dela. Uma arvorezinha, bem bonita. Vamos fazer a primeira situação, que vocês já entenderam. Se eu vier aqui e tirar o galho da árvore, para onde que a planta começa a crescer? Para cima. E para baixo. Lembra que as raízes contam. É porque a raiz a gente quase não fala. Agora, e se eu fizer o contrário? E se eu pegar uma árvorezinha e cortar a copa dela, podar ela por cima? Para onde que essa árvore vai crescer? Para os lados? Para o lado. Na frente da casa do pessoal tem uma árvore chamada oiti. Vocês sabem que árvore é essa? É uma árvore que tem na frente da casa de quase todo mundo. Na rua principal ali do centro, da igreja matriz, é tudo pé de oiti aquilo. Na BR-101, é tudo pé de oiti. Só que o pé de oiti, se você deixar ele normal, ele cresce normal, né? As pessoas na frente da casa querem ele assim, ó, bem gordão, bem grande, para fazer sombra. Aí, o que tem que fazer para ele ficar largo? Podar em cima. Podar em cima. Se você for em floricultura, tem gente que está fazendo bonsai, trepadeiras, frutas ornamentais. Por exemplo, eu quero um pé de goiaba no vaso, você tem lá um vaso, com um pé de goiaba pequenininho, com goiaba. Já viram isso? Tipo assim, Não. o pé de goiaba não tem meio metro e já tem goiaba. O que o cara fez com um pé de goiaba dar goiaba sem crescer? Ele foi cortando em cima, sempre. Vai cortando em cima, ele vai crescendo dos lados. Aí, claro que ele também foi cortando do lado, aí o pé vai desenvolvendo o tronco e vai produzir fruto, mas pequeno, anão. Então, isso é uma técnica botânica que, para vocês, até para quando vocês estiverem em quintal, vocês têm que saber disso. Você cortou os galhos do lado da planta, ela cresce para cima. Você cortou a copa da planta, ela vai crescer dos lados. De algum lado, essa planta cresce. De algum lado, essa planta cresce. Isso ficou claro para vocês?
Sim. Qual é a segunda coisa que eu preciso que vocês entendam sobre o meristema? Ele tem uma capacidade de se desdiferenciar. Que peste é essa? A capacidade de diferenciação meritemática faz com que a planta, entre aspas, seja eterna. Faz com que a planta seja eterna. O que é isso? Vamos supor que a Ana ela tem lá um pé de árvore, né? E aí esse pé de árvore é velho. Não tem esse pé bem velho já que não sai do lugar? Se você vier no galho e cortou um galho, vai dar broto de novo. Broto de novo. Ela volta a nascer, ó, eterna. É só você cortar que nasce de novo. Vamos plantar empim. Peroba, cadê você? Peroba. O que foi, professor? Você já plantou empim? O quê? Já plantou empim? Já. Como que se chama o pedacinho do empim? Não Mandiba. lembro, não. Quem falou aí? Olho, Tá. não? Mandiba, não é isso? Quem falou? O nadador, Gustavo? Foi Gabriel Foi Bianchini. Bianchini. Os dois roceiros. Olha o que acontece. Você pega o caulo do empim, o caule dele, e planta em terra. A parte de cima vai formar a folha e a parte de baixo vai formar o empim de novo. Legal, né? Isso é desdiferenciação meritemática. Todo vegetal faz isso. Vocês vão ter que entender como que funciona. Primeira coisa, a desdiferenciação meritemática se dá pela oxidação. Se dá pela oxidação, significa que eu preciso do oxigênio atuando. Toda vez que o oxigênio atua sobre o meristema, vai fazer com que ele se desdiferencie. Então, ó, eu vou pegar aqui uma célula da folha. Vou supor folha. Se eu pegar uma célula da folha, como que é uma célula de folha? Ele vai ter o núcleo, vai ter o vacúolo, né? Mas o que vai ter de característica na folha? Cloroplasto. Só vocês entenderem. Aí eu cortei essa folha, dei um corte nela. Ou seja, se eu cortei, eu expus a célula ao oxigênio. A partir do momento que eu expus a célula ao oxigênio, o que vai acontecer? A célula vai se desdiferenciar. Ela vai esvaziar o vacúolo, vai botar água para fora e vai jogar o cloroplasto todo para fora. Ela não quer mais ser folha. Tipo assim, é líquida, né? Ela não quer mais ser folha. Ela quer ser uma célula trans. Aí ela jogou tudo para fora que seja de folha. Ela vai voltar a ser uma célula meristemática. A partir do momento que ela volta a ser uma célula meristemática, com indução hormonal, que o hormônio ainda a gente vai falar, o que essa célula pode formar agora? Raiz e caule, fruto, da forma que ela quer. Quando eu coloco a mandibinha do aipim no chão, que é um caule, vai haver uma desdiferenciação nas células de baixo. O que elas vão querer formar? A raiz. Vai haver uma desdiferenciação das células de cima. O que elas vão querer formar? Folha. E aí o empim volta a crescer. Pergunta: por que a gente não faz muda assim? Por que o corte não é reto?
Por que o corte certo é diagonal, igual está fazendo aqui? Para a parte que não é casca ter mais contato com o ambiente? Na verdade, a área de contato desse jeito, Peroba, É maior. é maior. Então, a área em contato com o oxigênio, ó, é maior assim do que se você fizesse aqui, ó. Pode nascer desse jeito? Pode. Mas é mais certo que nasça assim. Então, a desdiferenciação, ela sempre vai acontecer. Ela sempre vai acontecer. Você expôs a planta ao oxigênio, ela brota de novo. Aí, vão para terminar a aula. Na aula não, terminar o assunto disso aí. Peroba teve um pé de manga lá na casa dele. Aí ele foi lá e cortou o pé de manga. Cortou. Pum. Ele não quer mais o pé de manga. Se ele deixar isso quieto, tipo assim, só cortar e deixar, esse pé de manga corta de novo. Tem gente que não corta o pé de manga, corta só um galho. Tipo assim, eu não quero esse galho. Aí corta. Aí deixa quieto, brota de novo o galho. Tem gente que compra madeira, faz uma mesa. Mesa. E a mesa dá broto, a mesa começa a brotar. Estaca de roça, brota. É madeira. O que tem que fazer para isso não acontecer? Tratamento químico, normalmente, passa... Tratamento químico. Boa, Peroba. Só que a gente conhece o tratamento químico quando fala em mesa. Você joga um produto químico impermeabilizante em estacas, móveis de madeira, para isso não acontecer. Lembra que o impermeabilizante não vai permitir nem água e nem oxigênio entrar em contato com a madeira. Agora, volta na árvore que você cortou. O que as pessoas fazem para não brotar de novo? O que eles jogam mesmo? Eu esqueci, eu já vi em árvore cortada jogado o produto. Não sei não. As pessoas geralmente colocam cimento, graxa, óleo queimado. A questão é o quê? Se você deixar exposto o pedaço cortado ao oxigênio, não vai dar certo. Vai ter gente que joga cimento, óleo queimado, graxa, alguma coisa. Tem que botar alguma coisa para evitar a oxigenação da área, senão brota de novo. Lembra quando nós falamos em vasos condutores? Eu falei do xilema e do floema? Alguém, acho que não sei se foi da sala de vocês, que falou assim, mas eu já vi gente fazer isso e não deu certo. Se você anelar uma árvore, de Malpighi, se você anelar uma árvore e o corte que você der for pequeno, lembra que eu falei que você precisa de uns 12 centímetros para mais. Se você fizer um corte menor, o que a árvore pode fazer? Desdiferenciar e grudar de novo. Por isso que não dá certo. Se for uma lasquinha pequena só que você tirar, ela pode grudar de novo. Entenderam essa sacada da desdiferenciação? Sim. Meninos, sobre o meristema, tanto dessa parte inicial que eu falei aqui para vocês, dele com indução hormonal, formar tecidos, está na semente, depois a árvore produz. Quando a árvore produz, ela produz ou no caule, ou na lateral, ou na raiz. E aí, essa inibição, que se você cortar um deles, os outros dois se desenvolvem mais. Essa desdiferenciação. Vocês querem perguntar alguma coisa disso? Não? Tranquilo? De boa? Beleza. Vamos falar, então, dos tecidos propriamente ditos. O meristema, lembra que o meristema
a célula que forma os tecidos. E aqui, então, eu vou começar a falar do tecido agora. Primeiro tecido vegetal, sustentação, que é o tecido que faz a árvore ficar em pé, o que sustenta a árvore, que seria o colênquima e o esclerênquima. São os dois tecidos formados. Aqui, a gente tem uma visão de como é o colênquima e como é o esclerênquima. Observa que o colênquima ele tem vários espaços ocos. Tá vendo? Muito espaço oco. Já o esclerênquima, ele é todo fechado. Já o esclerênquima, ele é todo fechado. Daí, o que eu vou precisar que você veja? O colênquima, aqui uma célula microscópica dele, ele é todo formado de célula viva. A parede de celulose intensamente desenvolvida, por isso que você pode observar que é bem verde. Ó. Vocês conseguem ver o lado aí? O verde da parede de celulose você vê muito nitidamente. Tá? Extremamente clorofilado, faz fotossíntese pra caramba. E qual vai ser a característica dele? Flexível. Como ele é formado por células vivas, a gente está falando de um tecido flexível. Extremamente flexível. Me dá exemplo aí de um vegetal que tem caule flexível. A cenoura? Cenoura tem, mas vamos falar de vegetais com caule mais flexível. É... Tomate? Tomate, vai mais. Vocês nunca apanharam, não? Ó, a mamãe tá aqui atrás. Deve estar rindo, que ela já me bateu com isso. Goiaba? Goiaba, peroba, viu? Isso aí. Goiaba. Não é flexível? Só uma pergunta aqui. É verdade que a planta, tipo, cresce em direção à luz? Cresce. Toda planta cresce em direção à luz, Gabriel. Por isso que ela, tipo... Eu tenho uma coisa aqui de amora e ela cresce mais para cima do que para os lados, mesmo cortando em cima. Isso, aí você tem que sempre cortar em cima, isso aí. Então, nós temos plantas aqui flexíveis. Beleza. Cheia de fibra. E aonde que ela vai ocorrer? Caules novos. Pecíolo. Pecíolo. Não lembro o que é pecíolo. O que é pecíolo mesmo? Lá na folha. Falei ontem com vocês. O que é pecíolo? O caulezinho da folha? Os talozinhos da folha. Lembra que a folha tem as nervuras, que é o pecíolo. E tem a parte dela que a gente come, que é o limbo. Então, ó, e as nervuras da folha são flexíveis, né? E as Sim. flores. Geralmente onde você vai ter o colênquima. Professor, a Ah, banana tem caule mole? a banana tem. A banana tem. Dá uma olhada aqui agora no esclerênquima.
Meninos, olharam aqui o esclerênquima? Sim. Olha a diferença do colênquima para o esclerênquima. O colênquima é célula viva. O esclerênquima é célula morta. Tudo nele é morto. E aí, se você olhar a célula, ó, é seca. É seco. Ele não tem clorofila, ó. E, em vez de ser flexível, ele é rígido. Enquanto o colênquima faz partes novas, ele está na parte velha da planta. Ele é a madeira seca, propriamente dita. Então, toda vez que vocês veem uma árvore, e aquela árvore tem aquela madeira grossa, o tronco, o galho, aquela coisa toda, é esclerênquima. Vocês entendem que o colênquima é só na parte jovem. Já o esclerênquima é na parte velha, é a árvore propriamente dita. O que é que faz ela morrer? Tem uma substância chamada lignina, que é essa lignina que vai penetrando o colênquima. Porque toda célula, quando nasce, é um colênquima. Se ela é jovem, nasceu o colênquima. Aí, essa lignina vai entrando e penetrando o colênquima. E aí o colênquima vai morrendo e se tornando um esclerênquima, que é a célula morta, que não é flexível. Que não é flexível. Aí aqui ele está mostrando as células morrendo, né, o colênquima morrendo e virando o esclerênquima. Pergunta sobre aquilo? Tranquilo? Tranquilo. Ó, segundo tecido, absorção. Ali era sustentação, agora de absorção. Quais são os tecidos de absorção que nós vamos ter? Primeiro, pelo absorvente. Várias plantas apresentam pelos. Aumentar a superfície de absorção. Me dá exemplo aí de plantas com pelo. Alguém sabe alguma? Não. Algumas pessoas tomam chá disso quando estão com problema no estômago. Boldo. Boldo. Nunca viram os pelinhos do boldo, não? Já. Rizoides. Presente em vegetal inferior. No caso, briófita. Lembra que oide é falso. São as raízes falsas da briófita. Lembra que a gente fala que ela tem rizoide porque a briófita não tem vaso condutor. Como ela não tem vaso condutor, né? Haustório também nós já falamos, que são as raízes das plantas parasitas. Elas absorvem a seiva da árvore, né? Que é o cipó chumbo e a erva de passarinho. Elas absorvem a seiva da árvore, bem parasitas. E as escamas é de bromélia e epífita. A palavra epífita, na verdade, aqui está redundante, porque a bromélia é uma epífita. Epífita não é uma árvore. Epífitas são vegetais que nascem em cima de outros. São bromélias, mas não é parasita, tá? Epífita não pode ser um parasita. Epífita não pode ser um parasita. Aqui a gente bota as bromélias, as orquídeas, cipós que não são parasitas. Tudo isso é uma epífita, epifitismo. É você nascer em cima da outra, mas você não é parasita dela.
O que seriam essas escamas? Essas escamas lembram muito do peixe mesmo, e é para ser. Se você for olhar a folha de uma bromélia, a folha da bromélia ela tem várias partes laterais agudas. A gente já tentou tirar uma broméliazinha que ela parece... Não chega a ser espinho. Não são espinhos. Mas é igual escama de peixe, que elas vão se encaixando e ficando umas pontinhas para fora, para defesa. A gente chama de escama absorvente. O que é interessante que ela encaixe. Que não seja única. Igual, tipo assim, uma folha de couve, de alface, que é uma folha única. Por que as bromélias preferem escamas? Porque quando chove, a água vai infiltrando nessas escamas. Entendeu a sacada dela? Se fosse lisa, a água escorria de vez. A escama vai permitindo com que a água infiltre. Né? Vai batendo ali nos vãos entre as escamas e vão infiltrando. Ó, aqui ele está mostrando o pelo. Como que funciona o pelo absorvente dos vegetais? Se você olhar macroscopicamente, é bem legal para poder absorver água. Olha os rizoides das briófitas. Como eu falei para vocês, só tem esse nome oide porque não tem vaso condutor. A água, ela entra nesse vaso e aí é por osmose que essa água vai subindo célula por célula. Pelo processo de osmose. Bem lento. Olha o haustório aí, ó, da parasita. Olha o que uma planta parasita vai fazendo. Aí aqui, ó, se você olhar, tem vários micros haustóriozinhos que estão tirando água do vegetal. Isso mata a planta. Erva de passarinho é um problema para quem trabalha com agricultura, porque mata o vegetal. Alguém já viu ao vivo uma erva de passarinho dessa? Um monte de vezes já. É, né? Você quer o da roça, esqueci. Na praia tem um monte. É, na praia dá bastante, isso mesmo. Aí aqui, ó, ainda ele está falando do haustório. Ele só está mostrando como que ela se desenvolve, ó. O esporo, algum pássaro que trouxe. Esse esporo é do parasita, que chegou. Ele cai no vegetal, aí ele produz a hifa dele, e o que a hifa dele já faz? Ó, vai entrando dentro do vegetal, ó. Tá vendo? E parasitando as células, ó. Ó o que ele já vai fazendo para crescer. Já vai parasitando. Já vai tirando a água. Aí aqui a gente tem as bromélias. Essas não parasitam. Elas pegam a água da chuva, como eu falei para vocês. Não parasita. Essa vocês podem deixar, sem problema nenhum. Ela não é parasita. Tranquilo ali? Tranquilo ou querem perguntar? Tranquilo. Esses dois tecidos, nós já falamos um pouco deles, né? Então, para mim é tranquilo, eu vou finalizar com eles hoje. Que é o tecido de condução, que é o xilema e o floema. Lembra que o xilema é chamado de lenho porque ele está na lenha, na madeira, ele passa por dentro. Transporta a seiva bruta, que é a água e sais minerais. Já o floema é o que a planta faz na fotossíntese. É principalmente a base de açúcar. Tá? E aí, se você olhar no esquema, o que nós já sabemos? O que nós já sabemos? Não sei se vocês conseguem ver que a cor aqui é diferente. Ele está tentando mostrar que pelo meio da planta passa água. Ou seja,
xilema. Pela lateral da planta, o azul, o vermelho, desculpa, os carboidratos, o floema. Aí ele pegou uma árvore aqui, ó. Da onde que o xilema começa? De baixo, porque se é a água que ele absorve é da raiz. Aí ele vai subindo no meio da planta. Já o floema, que é o vermelho, começa de cima e vai descendo pela lateral. Isso aqui, eu já dei uma aula disso para vocês. A gente já falou disso aí com vocês. Inclusive, lembra aqui comigo. Peguei e fiz o anel na raiz do caule, desculpa, da planta. O que vai acontecer se eu anelar o caule dela? Não vai poder, tipo, os vasos não vão circular. Aí ela vai morrer. Isso. O xilema continua subindo, mas o floema não desce. Então a planta vai morrer de fome. Ela vai morrer. O que acontece quando eu pego, em vez de anelar o caule, eu anelo o galho? Fica mais doce. Os frutos desse galho ficam mais doce e maior. Professor, enxerto de planta Pode falar, Peroba. tem diferença? Tem algumas plantas que são menos, que aceitam menos enxerto, que aceitam mais enxerto? Para o enxerto dar certo, você tem que ser do mesmo grupo botânico. Por exemplo, uma fruta cítrica, você tem que enxertar ela com uma cítrica. E então deu ruim. Eu vi o vídeo do cara, eu acho que o cara devia estar mentindo, que ele colocou até berinjela em um pé de uma fruta. Como assim? Ele colocou, deixa eu lembrar o que tinha. Tinha laranja, tinha limão, tinha a fruta que eu esqueci qual que era, tinha tomate, tinha berinjela, e acho que era Mas onde só. que tinha isso tudo? Na árvore. Uma árvore estava dando isso tudo. Sim, ele tem um enxerto, ele colocou enxerto das outras plantas. E aonde que você viu isso? Eu vi num vídeo há um tempo atrás. Há um bom tempo atrás, acho que faz uns 3 anos. Olha Se tem que ser da Edinho, mesma família, era mentira. fala, Ana. você pode voltar na primeira slide que fala do xilema e do floema, só para eu anotar aqui o negócio? Aqui. Antes desse. Esse. Peroba, vou entender uma coisa aqui. Enquanto a Ana anota, deixa eu desenhar aqui de novo minha árvore. Vê se você entende uma coisa aqui, Peroba. A seiva elaborada, vamos falar só do floema. Só do floema. A planta faz fotossíntese. Lembra que quando eu falei lá na fotossíntese, eu falei que ela produz glicose e mais rubisco. Que esse rubisco pode ser qualquer coisa que a árvore precise. Que via fotossíntese não é só glicose que é produzido. Beleza. E agora eu quero falar para você de uma planta cítrica. Laranja. Adivinha o que é produzido aqui? Por exemplo, fácil, planta cítrica, o que é produzido? O ácido cítrico? Ponto. Então, o que está fluindo pelos vasos da planta? Além de glicose. É o ácido cítrico. Ácido cítrico. Vamos supor que eu faço um enxerto de berinjela. Eu estou supondo bem assim, tá? Estou supondo você. Adivinha o que vai vir para dentro da berinjela? O ácido cítrico? Entendeu a questão? Sim. Tá mais para gosto do que para poder ou não poder fazer, entende? Você não tem como ter no mesmo pé várias frutas com combinações diferentes, porque a planta não vai fazer fotossíntese para cada uma. Sim.
Agora coloca no próximo, por favor. Aí, se tiver. O vermelho é o floema e o azul xilema. É. Aí aqui ele só está especificando algumas coisas que a título de Enem vocês não precisam se preocupar. Por exemplo, o xilema. São células mortas, também tem lignina, igual o esclerênquima, conduz seiva bruta, tudo coisa que é batido. Ok? Ele está trazendo umas ilustrações para você ver como que é o xilema por dentro. Tá vendo? Nada, só quem for fazer faculdade mesmo de agronomia, para se preocupar com isso. Aí o floema, que já tem base de colênquima, não de esclerênquima, são células vivas, produz seiva elaborada, conduzida pelos vasos, blá, 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 blá. Não é importante também você ficar se debatendo nisso, porque é um complementário do Enem. É só mesmo para você ter uma visão geral dos vasos, ó. Aí aqui é o anel de Malpighi, que isso é importante, que é o que a gente está falando toda hora. Da casca, que a gente já falou 1000 vezes isso. Tá vendo que se você anelar a árvore, o xilema continua subindo, isso que é importante para o Enem. Só que o floema não desce mais. Ele vai acumular aqui em cima, tá vendo que tá gordinho, ó, ficou barrigudo? Aí, se você anelar o galho, os frutos ficam maiores. Coisa que a gente já bateu. Tá vendo? Ah, e se for num ramo, os frutos vão ficar maiores. Tipo aqui no desenho. Tudo coisa batida, que você não precisa ficar se preocupando. E aí veio até a questão, ó. Opa. Que é a questão que já caiu sobre isso. Ah, que tinha um pé de pêssego, blá, 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 blá. Ah, o que vai acontecer com os pêssegos situados no galho acima do anel de Malpighi, os pêssegozinhos daqui? Ah, eles vão ficar maiores, mais doces, porque o floema produzido nas folhas não consegue mais descer, aquela coisa que a gente já viu. Já está bem batida essa questão. Ok? Aqui também nada... Aqui eu não vou entrar no parênteses hoje, não. Também nada importante para a gente, porque a gente já viu a questão. Sobre a fruta, vocês querem perguntar alguma coisa? Essa questão da fruta ser maior? Quero não. Então, tipo, quando é no galho, a fruta fica maior e mais doce porque o floema não consegue sair daí, no caso, né? Isso, todo floema vai ficar preso nesse galho. O xilema que vem da raiz, está vindo da raiz para ele, normal. Esse galho passa a ser um parasita da planta, porque querendo ou não, a planta está dando água para ele, mas ele não dá açúcar para ela. Mas para a gente, a planta não vai morrer não com isso. Meninos, alguém quer perguntar alguma coisa? Bom final de semana para vocês. Por hoje seria isso. Certo. Quarta-feira a gente se vê de novo. Juízo, povo. Tá bom. Tchau, Edinho. Tchau, professor. Tchau. Fique com Deus.